Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos conhecer a rotina de conferência de estoque. Ela é utilizada para poder fazer ajuste de estoque, por exemplo, o inventário que é feito no final do ano, por exemplo, né? Essa tela aqui vai servir exatamente para isso. Então, eu vou clicar aqui no menu Estoque, Conferência de Estoque. Nós vamos ter essa tela aqui, tá bom? O que seria conferir o estoque? Seria ajustar o seu estoque físico com o seu estoque lógico, que seria aqui do sistema, né? Então, deixar o mesmo saldo que está fisicamente com o sistema, beleza? Então, abrindo a tela aqui, ó, nós temos a opção de pesquisar uma conferência que já existe ou está sendo feita, ou criar uma conferência nova aqui, tá? Então, o que seria o procedimento de criação de uma nova conferência aqui? Seria digitar o nome, por exemplo, conferência mensal, certo? A data que ele vai filtrar o estoque vai ser hoje e a data que ele vai ajustar o estoque. Então, as movimentações que eu fazer aqui, ele vai jogar nessa data, certo? E aqui embaixo nós temos alguns filtros para poder fazer uma contagem mais específica. Às vezes eu quero fazer uma contagem apenas de um grupo específico de produtos ou de um subgrupo específico, tá? Então você vai definindo aqui em cima os filtros. Eu vou escolher a empresa 1, a contagem ela é feita por departamento, eu vou deixar esse 1 também. E aqui eu quero trazer todos os itens com saldo, seja positivo ou negativo, não importa. Tá? Eu vou deixar marcado todos aqui. E vou gerar a lista. Aqui ele já vai trazer todos os produtos que correspondem ao filtro aqui em cima que eu escolhi. Certo? Então ele vai trazer aqui, ó, o código do produto, o nome, se existe grade nesse produto, né? Por exemplo, PMG, alguma coisa de cor, a unidade que esse produto é controlado no meu estoque, o estoque mesmo, que é o produto, hoje ele tem 118, por exemplo, desse produto aqui, e a contagem, que seria o valor que nós digitamos aqui no sistema. Por padrão, ele vai trazer o mesmo número do estoque aqui, ó, certo? Ele vai trazer a mesma quantidade. Mas aí você pode clicar com o botão direito aqui, ó, e zerar a contagem de todo mundo, caso seja necessário. E aí o que seria o processo aqui? Essa listagem alguém tem que conferir, tem que contar. Então tem que pegar esse produto aqui do sistema e ir lá fisicamente contar, seja anotando num papel ou direto aqui no sistema. Vamos ver o processo no papel aqui, ó. Aqui embaixo tem um relatório para conferência, nós clicamos para imprimir aqui, ele gera aquela mesma listagem lá com os campos contagem em branco, para ele colocar no papel mesmo, como se fosse uma prancheta, ele vai anotando aqui, tá bom? E a outra pessoa vem aqui e coloca no sistema. Ou ele pode usar o sistema direto. Se ele tiver com o notebook lá, num carrinho, ele vai com o leitor, vai bipando. Como é que seria o processo de bipar aqui? A gente clica no F8 e faz o processo de bipagem aqui, tá? Aí vai entrar outros conceitos aqui, ó. Primeiro conceito, como que essa contagem vai ser atribuída? Se for contagem final, eu vou dar F8 aqui e vou colocar o produto, tá? Eu estou colocando o código dele aqui. Se eu quisesse colocar o código de barras, eu teria que dar um Ctrl L aqui, que é esse comando aqui, ó, Ctrl L, e escolher que eu quero bipar pelo código de barras. É interessante deixar nesse formato aqui, porque aqui ele vai aceitar tanto o código do produto quanto o código de barra. Então é bom deixar esse aqui que ele aceita os dois. Então, beleza. Tá aqui, ó, na contagem, na atribuição de contagem igual à quantidade final. Vou deixar dessa forma aqui. E vou colocar o código do produto, 1. Vamos supor que eu tivesse bipado esse código aqui, tá? Aí ele já veio para cá, ó, para mim inserir a quantidade final. Então, o que seria isso? Eu conto tudo e depois eu coloco no sistema. Então, esse produto acabado aqui, eu teria que contar ele fisicamente, anotar num papel, por exemplo, ou de cabeça, né? E depois vir aqui no sistema e colocar a quantidade que eu contei no geral. Então, vamos supor que tivesse 120. Eu venho aqui e coloco 120. Aí ele já abriu de novo a mesma telinha aqui, ó, para me continuar bipando, para não parar de bipar, tá? Beleza, eu vou sair aqui. Agora vamos colocar a quantidade incremental. O que seria isso aqui?
Eu vou dar um F8 de novo aqui. Produto 1. E aqui eu vou colocar a quantidade. Então, por exemplo, contei 1. Produto 1 de novo. Vou até abaixar um pouquinho aqui, ó. Ele foi para 121. 1 de novo. Então, assim, a cada vez que você vai bipando esse produto, ele vai incrementando, dependendo da quantidade que você colocou aqui. Desculpa, dependendo não. A cada vez que você colocar esse produto, ele vai incrementar a quantidade que você colocar aqui, tá? Então, se eu colocar produto 1 mais 2, ele vai subir para 124 lá em cima, ó, na contagem. Vou dar um OK. 124, tá? Então, ele vai incrementando o que você digitar aqui. O que é útil? Isso aqui é etiquetas que têm quantidade embutida, tipo produtos que têm um peso específico, né? Então, você vai bipando, ele vai somando a quantidade conforme está na etiqueta. Seria um exemplo. Agora, vamos para essa última opção, concomitante. Como é que ela funciona? Você simplesmente coloca o produto e ele já entende como 1. Você não consegue digitar as quantidades, ó, 125. Vou bipar de novo, mais 1. Vai lá para 126. É como se fosse o mercado. Cada vez que você bipa, ele vai contando como se fosse uma unidade, tá? Então, assim, essas são as formas de contagem aqui no sistema quando você usa o recurso de F8 aqui, para poder bipar ou digitar o código, tá certo? Beleza. Então, entendido isso, vamos aqui para o sistema nessa parte da grade. Você pode tanto usar o recurso F8 para atribuir a contagem aqui, quanto digitar aqui dentro da grade. Então, por exemplo, digamos que o conferente lá contou o estoque desse produto aqui, ó, esse produto unidade que tem 700. Eu posso simplesmente vir aqui e digitar 700. Ele já vai pegar esse valor aqui, tá? E aqui tem o seguinte, o estoque dele hoje é 664. Eu disse que ele tem 700, então ele já fez a diferença aqui de 36. O que ele vai fazer com esses 36? Vai somar no meu estoque. Então, ele vai acrescentar 36 unidades para poder chegar nos 700. Se eu fizer menor, 500, ele vai tirar 164 para poder ficar no 500, tá? Então, esse é o ajuste que ele vai fazer aqui na conferência. Eu posso fechar essa tela, eu vou salvar aqui essa conferência, eu vou fechar essa tela e eu posso voltar aqui e pesquisar ela e continuar depois, tá? Já vai ficar salvo aqui aqueles itens aqui, ó, que eu tinha colocado, tá certo? Beleza. Então, digamos que é só esses dois itens aqui, ó, que eu vi que estão errados, os outros aqui estão certos. Lembra que ele traz a mesma quantidade, ó? Então, digamos que se você não mexer, ele tá como tá. Tava como tá no sistema aqui, não precisa mexer. Embora tenha alguns negativos aqui, vamos deixar pelo menos zerado, né? Vamos zerar esse aqui, não vamos deixar nenhum negativo aqui não. Beleza. Agora o restante aqui, ó, por exemplo, esse 13 aqui tá certo, esse 1000 aqui tá certo, vamos fingir que tá certo. Então, só esses verdes que de fato estão necessitando de ajuste. Aí eu vou finalizar aqui a conferência, tá? Aí o que ele fala para mim? Para você finalizar, tem que ter uma justificativa. Então, eu preciso vir aqui, ó, e colocar uma descrição. Pode ser qualquer coisa. Ajuste de estoque, eu vou escrever aqui. E vou dar um aplicar. Ele vai colocar essa justificativa para todos os verdes, que seriam itens com diferença de saldo aqui, tá? Ou seja, o estoque contado é diferente do estoque que tem no sistema, tá certo? Então, quando você finalizar, ele vai ajustar somente esses verdes. Os brancos aqui, ó, que não teve diferença nenhuma, vai ficar como está no sistema, não vai mudar nada, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui. O estoque será ajustado automaticamente somente para os produtos que têm justificativa, que seriam os verdes aqui. Deseja finalizar? Sim. Beleza, ele finalizou. Eu consigo consultar aqui a conferência com estoque finalizado igual assim. E está aqui, tá bom? Agora, vamos ver se ele de fato ajustou no meu estoque. Vamos pegar um relatório aqui, ó, simples de estoque. Deixa eu pegar aquele produto que eu coloquei 500 aqui. Ó, produto unidade. Lembra que eu coloquei 500? Ele já fez aqui o ajuste e já está com o estoque atual de 500. Agora, vamos pegar um relatório legal, que é o estoque
razão de produtos. Eu consigo fazer um filtro por produto aqui, ó, e ver quais foram as movimentações dele. Então eu consigo ver aqui o seguinte, ó, no dia 4/5, que é hoje, foi feito um ajuste de estoque aqui, ó, tá? Foi dada a saída de 164 unidades, que resultou em um saldo de 500. Então aqui ele também registra essa movimentação para que você possa consultar posteriormente, certo? Beleza, vamos voltar aqui para o estoque. Tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. A primeira coisa que a gente fez aqui foi criar uma conferência e escolher os filtros, né? Se você quer fazer de uma marca não, um grupo específico, uma família de produtos, um subgrupo, um fornecedor, por exemplo. E tem um outro jeito, é usando esse recurso aqui, ó, de EDI. O que é para quando você tem um coletor de dados. Então, um coletor de dados geralmente gera, ele gera um arquivo TXT. Por exemplo, assim, ó, código do produto e a quantidade. E aqui ele vai trazer o seguinte, o código do produto, certo? E depois a quantidade, 10, vamos por quantidade de 58 e 69. Então esse aqui é um arquivo TXT que o coletor gera. Não é exatamente assim, tá? Pode ter variações, mas esse aqui é o mais simples de todos. O código do produto, ou o código de barras, e uma quantidade aqui que foi contada. Então, cada vez que você bipa o produto lá no seu coletor, ele vai acrescentando aqui. Então, se você bipou 10 vezes o produto 1, vai ficar 10 aqui. Se você bipar mais uma vez, vai para 11 aqui. Então, deixa eu salvar esse arquivo aqui. EDI teste coletor. Vou deixar lá de trabalho mesmo. E vamos fazer uma conferência aqui, ó, conferência de estoque usando coletor. Vou colocar as datas de hoje aqui e vou vir aqui em EDI. Não há conferência de estoque selecionada. Se importar um novo arquivo, vai gerar uma nova conferência. Beleza, vamos dar um sim aqui. Aí ele vai para essa tela de importação aqui, ó. Então, primeiramente eu seleciono o arquivo. Deixa eu pegar o EDI teste coletor aqui, tá certo? E aqui eu vou definir o seguinte. Passou uma moto aqui no 12. Aqui eu vou definir o seguinte. Esse arquivo, como é que ele é? É do tipo separador ou largura específica? O separador é esse aqui. Para cada separação de campo aqui, ó, o código é um campo, é o primeiro campo, depois vem um ponto e vírgula, vem um próximo campo, e se tivesse mais campos, seriam separados por ponto e vírgula. Aí eu posso definir qual que é o separador. Por padrão é ponto e vírgula, mas pode ser um asterisco, um sinal de mais, sei lá. Tá? Aí você definiria aqui. O largura específica é quando, por exemplo, as 6 primeiras casas é o código do produto, da 7ª à 8ª é a quantidade, um exemplo, tá? Então você define as posições iniciais e finais do arquivo aqui, tá certo? Vou voltar para o separador e vou definir aqui, ó, o código, ele vai ser o meu campo de validação, porque aqui está o código do produto e não o código de barras. E ele é o primeiro campo aqui, tá certo? E a contagem é o segundo campo. Então, a contagem aqui é o segundo campo. Tá certo? Vamos ver se ele vai importar. Eu creio que não vai por causa do cabeçalho aqui. Vamos ver. O valor padrão para a coluna contagem. Vamos colocar aqui que se não achar nada no arquivo, ele vai colocar 0. Ele disse que importou. Perfeito. Não precisou tirar aquele cabeçalho, não. Funcionou perfeitamente. Então, aqueles números que nós colocamos aqui no arquivo TXT, deixa eu pegar ele aqui, EDI, nós colocamos 3 produtos, o produto 1, 2 e 3. O produto 1, ele colocou a contagem de 11, que é o que nós colocamos aqui, ó. E o produto 3
uma contagem de 69, que é o que definimos aqui. Então, vocês viram qual que é a vantagem de usar o coletor? Você vai bipando os produtos lá no seu estoque, não se preocupando com o que você vai escolher aqui no sistema, porque depois que você pega o arquivo, você importa, ele traz aqui os produtos, tá? Se você não se preocupar em filtrar aqui e essas coisas. Beleza, mas e o produto 2, que não está aparecendo aqui? Se a gente for aqui no meu cadastro de produtos, eu não tenho o código 2. Na verdade, eu tenho, só que não é um produto, é um serviço. Por isso que ele não considerou lá, tá? Mas se fosse um produto normal, ia aparecer lá na minha contagem de estoque, tá certo? Então essas são as duas formas de fazer contagem de estoque, conferência, né? Os sinônimos aí, inventário, fazendo manualmente, selecionando aqui os produtos e filtrando, ou por coletor de dados, tá certo? Então, espero que tenham entendido. Até a próxima aula.